Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de outubro de 2025. São 16 horas. Minha amiga, meu amigo, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que semana passada causou dizendo ter inveja da invasão iminente dos Estados Unidos na Venezuela e das agressões contra aquele país, e ele queria que o mesmo fosse feito aqui na Baía de Guanabara, na verdade está por trás dessa operação que a Polícia Civil, a mando do governador Cláudio Castro, que é quem comanda toda a segurança no estado, como todos os governadores, porque no Brasil, segundo o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, quem manda na segurança pública são os estados, são os governadores. Tudo que acontece na segurança pública da sua cidade, do seu estado, foi decidido pelo governador. O governo federal, o que ele pode apenas é fazer políticas para ajudar os governos estaduais, mas eles precisam pedir, eles precisam autorizar. Claro que num caso de muita necessidade, um caso muito grave, que um governador, por exemplo, tem alguma impossibilidade de atuar ou esteja comprometido, aí o governo federal pode intervir, mas isso é visto como quase como uma violência, se não for plenamente justificado. Muito bem, Flávio Bolsonaro, em maio deste ano, entregou um dossiê para David Gamble, o líder de uma comitiva dos Estados Unidos, que veio aqui no Brasil querer que o nosso país aceitasse equiparar o tráfico de drogas aqui dentro do Brasil a terrorismo. Por quê? Porque eles têm uma das suas leis mundiais, como essa tal lei Magnitsky, é uma lei que os autoriza a invadir outros países para caçar terroristas. E se nós aceitássemos isso, o que ia acontecer é que eles iam poder entrar no Brasil e fazer o que quiser com as forças armadas deles. Então, minha amiga, meu amigo, essa reportagem vai esclarecer que, mais uma vez, essa mortandade que está acontecendo no Rio de Janeiro é obra, adivinhe de quem? Da família Bolsonaro, é ou não é? Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O parlamentar brasileiro apresentou um dossiê elaborado pelas Secretarias de Segurança Pública do Rio de Janeiro e de São Paulo, que relaciona as atuações das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital ao terrorismo. A reunião contou também com a presença do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Paulo Bilinski, que aparece aí na tela ao lado do senador Flávio. A comitiva é liderada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções do governo norte-americano, que não esteve presente, pelo menos neste primeiro encontro. Segundo Flávio Bolsonaro, a ida de um grupo de parlamentares brasileiros a Washington para discutir o tema. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano, que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião, e o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro
do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Tá, isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, comentou nesta quinta-feira, 23 de outubro, uma operação dos Estados Unidos na costa da Venezuela, publicada pelo secretário de Guerra americano, Pete Hegseth. Na postagem, é possível ver a explosão de um barco supostamente utilizado no tráfico de drogas durante uma ação militar norte-americana. Ao compartilhar o post em sua conta no X, Flávio ironizou a situação e demonstrou inveja da ação. Abre aspas, que inveja! Ouvi dizer que há barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Fecha aspas. Pois é, não foi só um comentário fortuito e descompromissado do Flávio Bolsonaro, como ele tentou fazer parecer. Isso aconteceu em 23 de outubro. Mas o fato é que o Rio de Janeiro passou ao governo Trump relatório de atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos através do Flávio Bolsonaro. O governo fluminense também disse considerar terrorista a facção, diferentemente do que entende a gestão federal, que o governo federal recusou-se, né, a aceitar o pedido dos Estados Unidos de equiparar o narcotráfico com o terrorismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e também porque, como você vai ver aqui, é que se nós fizermos essa equiparação, conforme o projeto que está na Câmara dos Deputados, inclusive, por ação da extrema-direita, se esse projeto tiver sucesso e o Brasil equiparar o narcotráfico ao terrorismo, os Estados Unidos eles têm uma lei que é igual àquela lei Magnitsky, como eu já disse, que vale no mundo inteiro. Então, permite que eles permitem a eles mesmos invadirem os países com tropas para cometer esse tipo de coisa que é guerra, jogar bomba, e daqui a pouco tem bombardeio dos Estados Unidos na Rocinha, não é? No Complexo do Alemão, sei lá onde, no Rio de Janeiro, nessa comunidade que foi atacada. Muito bem, o governo do estado do Rio de Janeiro entregou há cerca de 8 meses ao governo Trump, em maio, um relatório que, segundo fontes próximas ao governador Cláudio Castro, comprova que o Comando Vermelho é um grupo terrorista com atuação nos Estados Unidos. Ele detalha como a facção expandiu seus negócios para a América do Norte, tal. E quem fez tudo isso quem começou tudo isso foi o Flávio Bolsonaro, que é quem está por trás desse caos, dessa chacina, dessa carnificina que ocorreu ontem no Rio de Janeiro. Inclusive, o projeto deles para que os Estados Unidos venham jogar bomba aqui dentro do Brasil está na Câmara dos Deputados, e o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, que tem tocado terror em cima da população pobre aí, matando bandido e cidadão comum, cidadão honesto, da mesma forma, não é? Como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Você tem gente que não é traficante, que não é nada, a grande maioria dessas comunidades é de gente honesta, né? E esse Derrite vai se licenciar do governo para relatar o projeto sobre terrorismo na Câmara e tentar fazer passar uma autorização para os Estados Unidos entrar aqui e tocar o terror aqui dentro junto com esses governadores fascistas como o Cláudio Castro. O projeto que classifica facções como grupos terroristas
vai aumentar as penas para porte de fuzil, uso de granadas, criação de barricadas, mas vai servir para os Estados Unidos fazerem o que eles querem fazer aqui em toda a região, não é? E atrair os Estados Unidos para o Brasil. Eles querem que, veja, como o Trump está para derrubar o Nicolás Maduro por conta de tudo isso que ele está fazendo, eles acreditam mesmo na possibilidade de derrubarem o Maduro na Venezuela. Eles querem que eles façam a mesma coisa aqui no Brasil para derrubar o Lula. Tá? E aqui você tem a reportagem da entrega do Flávio, em maio deste ano, do dossiê que liga facções ao terrorismo e entregou ao governo dos Estados Unidos. Segundo o senador, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são citados no documento que estabelece conexões com ações do Hezbollah. E aí, esta matéria aqui, lá dos Estados Unidos, desse veículo aqui, mostra muito bem o que é que o Trump anda fazendo mundo afora nessa questão. Vamos lá. Traduzir para português. Estados Unidos ampliam designações de operador estrangeiro direto. Um alerta claro para empresas em regiões de alto risco. O governo Trump está expandindo o uso estratégico da lei antiterrorismo para combater organizações criminosas transnacionais, sinalizando uma mudança contínua nas prioridades de segurança nacional e política externa. Essa abordagem em evolução apresenta desafios de conformidade e riscos à população para empresas multinacionais, principalmente aquelas que operam em jurisdições de alto risco. Este foco político reflete-se mais recentemente na designação em 5 de maio das gangues haitianas Vive Ansar e Grand Griffe como organizações terroristas. Conforme relatado pela Reuters em 7 de maio de 2025, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também solicitou que o Brasil classificasse o primeiro comando da capital, com sede em São Paulo, e o Comando Vermelho, com sede no Rio, como organizações terroristas. Embora as autoridades brasileiras tenham recusado o pedido, indicando que não consideram essas organizações criminosas como terroristas, de acordo com a legislação pertinente, a solicitação reforça o compromisso dos Estados Unidos em combater agressivamente, segundo eles, as organizações criminosas transnacionais. A mensagem da administração dos Estados Unidos é clara: a perseguição às organizações internacionais de comércio continuará e as empresas que operam na região devem levar esse desenvolvimento a sério. Diante dessa mudança, as empresas devem reavaliar suas estratégias de gestão de risco para se protegerem. O governo brasileiro rejeitou um pedido do Departamento de Estado dos Estados Unidos para designar 2 grandes facções criminosas que autoridades acreditam terem membros dos Estados Unidos. E aqui você tem a notícia de como o Brasil rejeitou, da agência Reuters, que diz: o governo brasileiro rejeitou um pedido do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que foi feito em conluio aí com o bolsonarismo também, para designar 2 grandes gangues criminosas que autoridades acreditam ter membros nos Estados Unidos. Ele disse que o pedido foi feito na terça-feira. É o mesmo princípio da tal lei Magnitsky. Enquanto isso, o PGR já estuda os abusos cometidos, os crimes cometidos por essa operação. Aqui você tem uma foto que eu vou te mostrar, tá? Veja só. Essa foto, você tem alguns homens aqui, à mostra, e você tem algumas pessoas que morreram na operação cobertas. E o que se diz é que seriam mulheres e talvez idosos e talvez até crianças que não quiseram expor da mesma forma. Aqui você tem cerca de 40 pessoas, segundo as informações que foram passadas.
Imagem aérea mostra corpos enfileirados no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, após a operação policial. E é lógico, é óbvio que se você entra numa comunidade dessa, atirando para todo lado, você vai atingir tanto os bandidos como os que não são bandidos. Quantas dessas, até a última vez que eu vi, eram 137 pessoas. Quantas dessas tantas pessoas que estão aparecendo como vítimas da operação sem planejamento nenhum, quantas são cidadãos comuns, honestos e quantas são bandidos? Agora, de uma coisa a gente pode ter certeza: o dedo do bolsonarismo e do Flávio Bolsonaro em particular está por trás de tudo isso. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta tarde ao STF que vai aguardar informações do governo do Rio de Janeiro para decidir se pede a adoção de medidas por parte do tribunal para garantir que o governo estadual cumpra as determinações da ADPF das favelas, que impede esse tipo de ação desse jeito que foi feito, porque tem que proteger a população inocente, que não é porque é pobre que pode matar e tudo bem, não é? E aí o caminho vai acabar sendo punir o Cláudio Castro duramente e exemplarmente para que outros governadores não façam a mesma coisa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.